Em diagnósticos atrasados, como reduzir o atraso em questão de tratamento? É isso. É o que a gente estava falando sobre ter uma falha na coordenação motora fina no momento que essa criança fechou o diagnóstico, talvez infelizmente tardio, Sim. né? E ela tem um autismo nível leve, um autismo nível 1, ela se comunica, ela não tem atrasos de fala, mas ela tem uma dificuldade motora, ela tem estereotipias, e a coordenação motora fina dela não tá legal, ela não tá conseguindo fazer um rastreio visual, ela tá com dificuldade no processo de alfabetização. Eu vou encaminhar para psicopedagoga apenas? Não. Eu tenho que identificar lá atrás qual é o atraso que está repercutindo hoje, né, nesse item, né, que eu trouxe aqui da questão da coordenação motora fina. Né? Então, uma criança que foi feito o diagnóstico do espectro, ela ainda não está desfraldada, tem muita dificuldade no desfraude, a família insiste muito no desfraude, quer tirar a fralda de todas as formas. A gente vai conseguir fazer isso? Provavelmente. Mas o que tem que ser feito? Voltar lá para ver como é que está esse sensorial para acontecer esse desfraude. Como é que está a força muscular abdominal, perineal, glútea, como ele coordena essa força dessa região para ele fazer o movimento, para ele fazer o cocô sentado. E como está a percepção dele de bexiga cheia, enfim, para entender que é o momento de fazer cada coisa em seu lugar. Então, são muitas variáveis e muitos profissionais envolvidos. E aí, a mesma coisa a questão comportamental, né? Ou até mesmo da fono, que feito o diagnóstico do transtorno do espectro, a criança ela é não verbal, não vocal, e ela não fala e não emite sons, e só vai para fono. Vai melhorar a fala? Pode ser. Mas o que eu preciso entender? Eu preciso ver. Essa criança tem um motor legal? Ela tem um sensorial bom? Ela sabe brincar? Como é que está o comportamento dela em casa? Como é que está o comportamento dela no social com as outras crianças? Né? Então, um diagnóstico tardio, ele é um desafio muito grande, porque você tem que voltar lá atrás. Sim. E estimular todas aquelas áreas que estão com atraso para você conseguir ter um avanço similar depois que você volta aquela criança do atraso motor para a idade corrigida, para você continuar fazendo com que ela tenha avanço para todas as outras áreas. Sim. Porque às vezes ela tem talvez ela não tenha um atraso de fala, mas ela tem um atraso motor muito significativo. Isso vai implicar em todas as outras áreas. No comportamento, às vezes ela não vai querer socializar porque ela tem dificuldade motor, então ela não vai brincar, ela vai dar ordens para alguém fazer, né, para liderar, né, no sentido de que a criança faça aquilo por ela. Assim. Em relação também de outros diagnósticos, né, não esperar o diagnóstico para começar a intervenção. Eu costumo falar, né, que diagnóstico não é destino. Eu vou tratar o que eu estou vendo naquele momento. É uma alteração sensorial, é uma alteração comportamental, então eu vou encaminhar para os profissionais antes desse diagnóstico. Eu trabalhei numa unidade de cuidados prolongados lá na Santa Maria, que muitos dos nossos meninos não tinham diagnóstico. A gente sabia que tinha alteração neurológica, né, que tinha todos os sinais dele, mas estava em investigação genética há muito tempo. A gente vai esperar esse diagnóstico sair para poder tratar essa criança? A gente não trata diagnóstico. Isso. A gente trata sintomas. Né? Uma criança tem pouco contato visual com 3 meses de vida, não significa que ela é autista. Isso. Mas ela é um start, é um red flag, pra gente pensar assim. Tenho que investigar. Tenho que começar a estimular esse contato visual. Porque se eu não estimular esse contato visual, essa fala vai ter atraso. Então, a gente tem que, identificou um sintoma, a gente tem que pensar em estimular. Não, mas é porque é menino, o pai falou tarde também, e é comum, todo mundo na família fala com 2 anos e meio. E aí você fala, nossa, então, mas olha só, não é só a fala que está com atraso, a comunicação, a linguagem expressiva e receptiva, o motor não está legal, então assim, a gente tem que começar a estimular. E às vezes alguns colegas também, não, vamos esperar mais um pouquinho.
Eu falo assim, gente, a gente vai esperar o quê? O cérebro está em alto desenvolvimento, que eu estou tendo poda neuronal, que eu tenho que organizar essas redes para essa poda não podar o que está legal, que vai podar tudo, o que não está bom e o que está bom. Como é que a gente vai fazer? O diagnóstico, a estimulação precoce, eu diria que ela é tão mais importante do que o diagnóstico, porque às vezes você não vai fechar um diagnóstico com 6 meses, mas você já identificou um monte de atraso, um monte de sintomas, um monte de sinais e sintomas. Em relação a essa pergunta aí, né, como minimizar os prejuízos do diagnóstico tardio, a intensidade, né, e aí, assim, a gente entra numa questão econômica que, inclusive, entra, né, de acordo com o objetivo desse podcast, que é muito oneroso, né, é um tratamento extremamente muito caro e envolve, né, uma série de especialistas, e esses especialistas precisam se capacitar e se certificar com cursos e formações caras, né, que muitas vezes também aumenta o custo, né, da sua prestação de serviço ali, então acaba sendo mesmo um tratamento adequado que não alcança todas as famílias. E aí está a importância da gente divulgar aqui e falar para vocês tanto sobre os marcos do desenvolvimento, como as estratégias que vocês podem ter na rotina do dia a dia, porque tendo um diagnóstico tardio, a gente precisa aumentar a intensidade. Então pensa, você tem uma prova para fazer, você deixou para estudar de última hora, né? Vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. E aí muitas famílias às vezes me perguntam, janela de oportunidade da fala, janela de aprendizagem. Existe, mas mais importante que essa janela é a gente pensar que de 0 a 5 anos, o aprendizado ele se dá naturalmente, né? Nas relações do dia a dia, na observação, no 1 para 1, né? Da mãe com o filho, do irmão com o filho, de vivência. E dos 5, né, dos 6 para frente, ele é mais instrucional, institucional, né, e mais coletivo. Então, aumenta o nível de complexidade. Então, essa janela de oportunidade de aprendizagem de 0 a 5 anos é sim uma janela importante. Não quer dizer que depois dos 5 a gente não consegue alcançar mais nada, né? Mas toda a gente aprende. A vida toda. Mas a gente tem um marco ali importante nessa idade para o desenvolvimento, que assim, a gente colocou um problema aqui, né, da intervenção precoce, ou seja, agora essa família sabe que precisa fazer uma intervenção precoce, e que essa intervenção precoce muitas vezes vem com vários profissionais, isso envolve dinheiro, e ainda as famílias que conseguem, né, pela custear, e também tem pela rede pública. Tem também pela rede pública. A estimulação precoce, que é muito importante aqui na cidade, aqui em Brasília, é um dos poucos lugares que funciona, né, a questão da estimulação precoce. Então, tem em Santa Maria, tem em Taguatinga, deve ter em alguns lugares, né? Então, assim, como que essa família chega lá? E aí, como essa família chega lá, eu vou trazer para vocês uma novidade muito legal, que esse estimular, ele pode ser feito de várias formas. Ele não necessariamente implica uma consulta no privado, né, no atendimento privado, ou um atendimento com fisioterapeuta especializado, uma forma em si, pensar que antes desse atraso acontecer, existem outras coisas que podem ser feitas. Você pode estimular a sua criança para que esse atraso não aconteça. Eu acho que é a ideia principal.